Olá, bem-vindo a mais um QuintaCast. Hoje é um dia muito especial. Nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é drogas. A vida não é uma droga e quanto vale uma liberdade. Eu tenho aqui um grande amigo, Léo. Deus me deu o privilégio de conhecê-lo aí uns 2, 3 meses atrás. A gente tem caminhado juntos aí semanalmente. E o Léo tem uma vida assim para compartilhar conosco, né, Léo, de quantas coisas aconteceram na sua caminhada. Então, por favor, se apresente aí. Bem-vindo ao nosso QuintaCast. Obrigado. Meu nome é Leonardo Crozara, e é a primeira vez, né, que eu tô me expondo. Ok. E vamos ver, né? É isso aí, é o que eu sempre tive vontade de fazer. Muito bom, muito bom. E chegou o momento, né? É importante. Léo, o que acontece? Quando eu lido já com dependência química mais ou menos uns 35 anos, né? Então eu já ouvi várias histórias e geralmente as pessoas não entendem muito o mundo das drogas, né? Por qual razão as pessoas entram nas drogas, o que a droga tirou da minha vida, né? E o que ela trouxe, né? Eu fiz um podcast com a irmã, que inclusive faleceu recentemente, e ficou 4 anos lutando contra um câncer, e eu perguntei o que a doença tirou dela, e ela disse: me tirou muita coisa, mas também me deu muita coisa. Me deu humildade, me tirou uma vaidade absurda que eu tinha, enfim. Então as coisas sempre têm um lado bom e ruim. Então eu queria iniciar, primeiro, qual foi assim, o tempo, quando é que você começou a usar drogas, quanto tempo de dependência você teve? Bom, eu comecei em volta de 16 anos. Não, eu tinha 16 anos. Muito novo. Então eu estou com 48 anos hoje. Pode falar aí que até os 39, 40, eu ainda estava nela. Então tem o quê? 8 anos que eu estou limpo. Mas foi uma caminhada dura, né? Dura, difícil. Porque você pensar que com 15, 16 anos, né, uma adolescência, você já entrou no caminho das drogas. E aí, passou por quais drogas? Comecei assim, lá nos 16, cheirando um loló, cheirando um lança, e depois aí vem as amizades, né? Porque você tem que entrosar. Então, você aceita, né? Você aceita. E aí depois vem uma maconha, e na maconha eu fiquei muito tempo. E aí você quer coisa melhor, né? Assim, melhor. E aí eu comecei o uso da cocaína e fiquei nela muito tempo. E depois da cocaína veio o crack, e aí foi aonde eu afundei. O crack Então, como se diz, ela abraçou mesmo e parou no crack, porque eu acho que não tinha droga maior. Tá. Eles falam realmente que a droga, o crack é o fundo do poço, né? Eu sempre digo que a droga, ela tem uma falácia, né? Todo mundo que entra para o caminho das drogas, ele entra em nome da liberdade, né? Cara, eu quero ser um cara livre, vou fazer o que eu quero. Mas de repente ele percebe que o caminho das drogas não é um caminho de liberdade, é um caminho de prisão, né? Prisão. Você tentou sair várias vezes? Várias vezes. Mas eu nunca dei conta de sair dela. Então, às vezes, eu estava num momento bom da minha vida, conseguindo coisas que eu sempre quis ter, e por conta daquela felicidade, daquela euforia, eu voltava para ela de novo. E aí voltava a fumar maconha, e a maconha já não fazia aquele efeito bom, né? Entre aspas, bom. Mas aí eu voltava para a cocaína, e a cocaína era uma droga cara, que a saída era o crack. Então, o crack hoje é muito barato, você tem muito fácil. Então, o acesso dele é fácil. Bom, Léo, você vem de uma família conhecida, né? Tradicionalmente Uberlândia, e estávamos conversando aí nos bastidores, você estava falando sobre os seus primeiros contatos com a droga, né? Eu fiquei meio assustado, porque geralmente a gente pensa, primeiro contato com as drogas foi na balada e tal, mas a coisa com você foi diferente, né? Foi diferente. O meu primeiro contato com a droga foi até dentro da minha família mesmo. Então, eu acho que por ter sido dentro da família, eu acho que ali foi
a maior prisão, né? Porque você pode até sair da droga, mas da família você não sai. Ok, Então, não tinha como. A minha casa, antigamente, quando a minha mãe não estava, era regrada de muita bebida, muita droga. Então, para ter uma companhia, para ter amigos, a minha casa era cheia de gente fazendo uso de droga e de bebida, e aquilo passava um dia, 2 dias, né, que jogado fora. Okay. Mas naquele momento era bom, porque você estava no êxtase da droga, você estava, como se diz, rodeado de pessoas, né? E até que um dia, para saber se a gente tem amigo ou não, um dia eu falei, não quero. Foi uma das vezes que eu tentei sair. Tá. E no outro dia eu me vi sozinho em casa, então não tinha mais aquele ciclo de amizade, não tinha aquele tanto de droga dentro da minha casa, então não tinha amigo. Foi uma das primeiras vezes que eu tentei sair. Mas aí eu vi que a gente fica sozinho. Falei, não, eu prefiro estar na droga e ter companhias, né? Okay. Você teve uma carência paterna, né? Seu Tive. pai, você não teve contato com o pai, sua mãe era usuária de drogas e você foi convivendo com isso. Fala um pouco sobre isso. Eu já cheguei a usar droga com a minha mãe. Tá. Né? Então, como se diz, foi um dos motivos de não ter como a gente sair dela. Mas eu não julgo. Tá bom. Nunca julguei minha mãe por conta disso. Né? Então, como é que eu vou te falar? E a falta do pai, né? Também eu penso que ela, para suprir essa necessidade, essa falta do pai, eu ia muito mais para o lado da droga também. Mas minha mãe hoje, ela está em casa e eu vou na casa da minha mãe, mas eu nunca julguei minha mãe por conta disso. Okay. Porque se eu usava, era porque eu queria. Não, minha mãe nunca chegou em mim e falou, toma a droga, fuma a droga. Durante um tempo, a droga ela foi tratada como um problema social. Tanto é que aqui em Uberlândia, as casas de recuperações, elas trabalhavam com a dependência química subvencionada pela Secretaria de Ação Social. Depois de um certo tempo, chegaram à conclusão que a droga é uma doença, que a dependência química é uma doença. Então, ela sai da Secretaria de Ação Social e vai para a Secretaria da Saúde. Então, muda-se a forma de lidar com a dependência química. Você tinha essa consciência de que você era doente, você era um dependente mesmo, você negava a dependência? Não, eu tinha consciência, né, do meu vício. E que aquilo para mim era assim, não era uma falta do que fazer, não, realmente era uma doença. A vida inteira, depois que eu entrei, que eu não dava conta de sair dela, eu vi que aquilo realmente era uma doença. Mas aquilo na época que eu comecei a fazer uso dela, para muitos aquilo era assim, pô, o cara... Falta de serviço, é um vagabundo, né? Então, é uma falta de um corretivo, não era. Okay. Não era, porque antigamente não tratava o vício como uma doença, que ele sempre foi uma doença. E eu, como se diz, eu vivia doente. Né? Então o meu sempre foi uma doença. Não o meu caso, o caso de todo mundo, é uma doença. Então eu acho que hoje, para ter o tipo, como é que eu vou te falar, uma solução para isso, eu acho que isso tem que ser visto de uma forma diferente. Ah, o cara é um vagabundo. Não, ele não é vagabundo, cara. O cara está doente, então ele precisa de um apoio, ele precisa de um acompanhamento. Você acredita que a droga, na sua experiência, ela veio preencher algum vazio, alguma carência sua? Carência, sim. Ela preencheu muita, né, carência, mas ela não me trouxe alívio em nada em relação a isso. Interessante falar de alívio, porque a dependência química ela tem 2 momentos. Né? Quando você começa a usar a droga, você é movido pelo desejo, pelo prazer que a droga te proporciona. Depois de certo tempo, você permanece pelo alívio da dor. Né? Então, você passou por essa transição,
houve um momento que você falou, cara, eu buscava droga porque eu queria uma experiência doida, uma viagem, mas depois de um certo tempo a angústia era tão grande que eu comecei a usar a droga para tentar aliviar aquela angústia. Você passou por isso? Passei. Na época, na realidade, a maioria das vezes que eu usei droga, todas elas, o crack, a maconha, a cocaína, era para ter um alívio, né, de falta de alguma coisa. Não, e como se diz, não era, né? Então, para mim ela foi muito difícil. Tá. Mas não resolvia, né? Não, porque você nada. buscava o alívio e não acontecia. Não resolvia, porque vamos supor, no ápice dela tava bacana, mas depois que ia passando aquele efeito, para me ter aquela sensação de alívio, eu tinha que estar usando de novo, e assim era sucessivamente todos os dias. Geralmente os jovens, quando estão iniciando a dependência, eles falam daquilo que a droga lhes trouxe, né? De sensação de liberdade, né? Alívio de estresse, várias coisas. Mas o que a droga te tirou? Tudo. Ela me tirou tudo. Ela me tirou liberdade, ela me tirou a credibilidade da minha família. Né? Eu machuquei muito a minha família. Okay. Eu trouxe muito constrangimento. A palavra certa não é o machucar, é o constrangimento. Tá. Né? Eu fui criado por tios, né? Eu fui criado pela tia Rosa, que foi uma pessoa assim excepcional na minha vida. O Júnior foi um cara que foi uma referência também na minha vida. Você está se referindo ao Gálvaro Júnior. Ao Gálvaro Júnior. E foi uma referência muito grande. O Gálvaro Júnior, o Alexandre, o Rogério, até o Sérgio Eduardo, que era mais novo. Okay. Então foi uma família que ela me deu uma direção. Mesmo eu ter insistido com a droga, e eles insistiram muito comigo. Okay. O Cláudio Crozara também, que é o meu tio, é um cara que eu trouxe muito constrangimento para ele também em relação a isso. Okay. Porque eu achava que eu era esperto, mas não, eu era novo. Né? E queria ser mais esperto do que um cara de 50, 40 anos na época. E eu trouxe muito constrangimento. A minha avó foi uma pessoa que a vida inteira esteve do meu lado, a vida inteira me ajudou. Já perdi minha avó já faleceu. E é uma pessoa assim, que foi o tudo na minha vida. Okay. Lógico que a minha mãe, ela fez grande parte da minha vida, minha mãe estava nela. Ou na droga, ou fora da droga, mas a minha mãe sempre teve, né, o lugar dela na minha vida. Okay. Mas a referência de ser quem eu sou veio, né, do Gálvaro Júnior, da tia Rosa, do Rogério, do Alexandre, okay, do tio Claudinho, né, que insistiram muito na minha vida para eu ser uma pessoa melhor. Provavelmente lá atrás, né, quando você estava afundado nas drogas, essas falas deles você não ouviu, né? Não surtiu. Hoje você olha para trás e diz, poxa, os caras foram importantes na minha vida, porque querendo ou não, o que eles falaram lá foi uma semente, né? Que agora que você tem um entendimento, né? Que você se libertou das drogas, você olhando para trás e puxa, cara, os caras estavam se esforçando muito para me tirar disso e eu acabei, né, mantendo essa vida, mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Pelo menos hoje eu tenho uma referência. Igual eu te falei mais cedo, eu estava hoje, assim, de pouco tempo para cá, que eu tô começando a viver a vida que eu sempre quis ter. Okay. Entendeu? De viver mesmo. E por que não? Porque antigamente quem vivia a minha vida era a droga. Tá, eu vivia para ela, né, para ter aquela sensação, mas não me trouxe nada. Ela me tirou tudo que eu poderia ter, né? Nessa caminhada, Léo, a gente não dá conta sozinho, né? Provavelmente tiveram pessoas ou teve alguém na sua vida que foi uma peça assim fundamental, que virou a chave, que acreditou em você, né? Porque isso é importante, né? A droga rouba o que? A nossa dignidade, a credibilidade. E é importante que alguém acredite. Houve essa pessoa na sua vida? Não, eu não tive, e como se diz, eu tenho essa pessoa. Tá. Né, que é a minha esposa, a Luciana, e
nesse mundo que eu vivia, quando ela entrou na minha vida, às vezes eu estou até falando bobeira, mas foi a única pessoa que acreditou. Ok. Né? A Luciana me viu usando droga várias vezes. Mesmo não concordando, eu usava a droga na frente dela. Então, na realidade, quando eu saí da droga, o Leonardo saiu da droga, o Leonardo é muito forte. Não, forte foi ela. Ok. Então, ela que me segurou, ela que acreditou, ela viu alguma coisa em mim que falava, não, peraí, esse é meu e eu vou ter ele comigo pro resto da minha vida. Então, ela acreditou em mim e, graças a Deus, acreditou certo, porque hoje eu tô livre, né? Às vezes eu brinco com ela, falo, eu saí da droga. Não, hoje eu tô livre da droga. Ok. E 90% foi por causa dela. Muito bom. Né? E referência dos meninos dela também, que nós, naquela casa, para te falar a verdade, nós tivemos problema com droga. Eu tive, os meninos dela teve, mas ela sempre esteve ali do lado. E hoje ela é uma casa abençoada. Muito bom. Né? O Lucas, ele tá na vida dele, que é um cara muito abençoado. A Ludmila vai começar a vida dela também, com o negócio dela, tá abrindo, que é uma pessoa muito justa e correta com as coisas dela. E hoje eu tenho, assim, falo com orgulho que a casa que eu moro, ela é uma casa de Deus. Coisa boa. Né? Deus hoje, ele habita na minha casa, porque lá em casa hoje é tudo, como se diz, é tudo paz e amor, cara. Porque eu deixei Deus entrar na minha vida e ele entrando na minha vida, ele entrou na minha casa. Né? Léo, eu acredito que a Luciana deve ter acreditado em você quando nem você mesmo acreditava. Com certeza. Eu não acreditava mais na minha vida, Lúcio. Tá. Eu não acreditava mais em mim mesmo. Então, eu tinha comigo que a minha vida ia ser no fundo do poço para o resto da minha vida. Okay. Né? Uma vez eu brinquei com você que eu conheço o fundo do poço. Tá. Né? E hoje eu sou capaz de chegar lá e pegar água para quem tem sede. Então, mas isso tudo, óbvio, em primeiro lugar é Deus. Tá. Né? A gente, para querer alguma coisa, a gente tem que deixar Deus entrar na nossa vida. Tá. E antes, o que eu tinha receio, o que eu tinha uma certa uma recusa, né? Aqui insistir que não, que Deus não vai me dar o que eu preciso. Não, eu estava muito enganado. Eu estava muito enganado. Deus me deu a vida, cara. Tá certo. Então Deus pode consertar tudo na minha vida e Ele consertou. E com isso, a Luciana vem, não pode dizer em segundo lugar, né? Eu falo que ela está pareada ali com... Muito bem. Então ela foi a minha pilastra, que a única que ficou em pé, foi ela que calcificou aquilo ali, que me tirou do mundo. Lógico que tem que ter um pouco de força de vontade. Mas sem a Luciana, mesmo com a força de vontade, eu não dava conta de viver minha vida. Hoje, eu vivo a minha vida graças à minha esposa, graças à minha casa. Muito bem. Você tem um neto? Tem. Theo. Fala aí do Theo, da filha, da mãe. Filha, Ana Vitória, cara. Ana Vitória foi outra história na minha vida de muita luta. Tá. Eu estava no mundo da droga, então eu não tinha nada, porque ela me tirou tudo, inclusive até a convivência com a minha filha. Okay. E quando eu falo que eu estou vivendo a minha vida agora, que eu comecei a viver minha vida agora, foi esse ponto também veio agora, né? Então, Ana Vitória, agora que eu estou tendo uma aproximação com a minha filha, quando o Theo chegou, foi que quando começou essa aproximação. Né? Eu tentava várias vezes ter aproximação com ela, mas hoje eu entendo que não era o momento. Mas agora eu estou tendo esse momento. Já fui almoçar em casa, já passou. O Theo já dormiu na minha casa, tem o quê? 4 meses que aquela bênção veio na minha vida. Nunca tinha perdido uma noite de sono, cara, por conta da minha filha, e hoje, esses dias, eu perdi por conta do meu neto. Olha isso. Amei. Amém. Amei. Eu perdi várias noites de sono por causa de droga. Tá. Então, esses 2 dias que eu fiquei com ele, que eu perdi minha noite de sono, foi as noites de sono mais bem perdidas na minha vida. Muito cara. bom. Muito
Muito bom. E aí eu estou conseguindo isso. Então eu estou convivendo com a minha vida agora, com a minha filha agora, com o meu neto e com minha mãe. Ok. Né? Que eu não tinha uma vida de mãe e filho com ela. Tá. Mas eu estou resgatando isso agora. Muito bom. Né? Então eu tenho que fazer isso. Né? Eu tenho que aceitar isso na minha vida, esse mundo novo, essa vida nova. Então, isso está tão bom, né? Que você está com medo de perder, né? Essa semana a gente conversou lá atrás, você falou que, pô, cara, me deu uma sensação de morte, medo de morrer, medo de perder isso, né? Que você começou a viver agora, né? É porque eu não tinha, né? Tá. Eu não tinha isso, então não tinha com o que preocupar. Eu não tinha uma esposa, eu não tinha uma casa, eu não tinha uma filha, não tinha uma mãe. Então agora que eu tenho a minha esposa, minha casa, minha filha, meu neto e minha mãe, semana passada eu achava que eu ia morrer todo dia. Eu falei, porra, agora que eu estou conseguindo o que eu quero, que eu sempre quis, eu vou morrer? Não vou. Você falou sobre Deus na sua casa, né? E é claro que foi Deus que trouxe essa consciência, né? Foi Deus que resgatou essas relações aí que você não tinha, né? E, curiosamente, o seu neto chama Theo, né? Que é Deus. Então, Deus usando o Theo até para aproximar todo mundo, né? Trazer uma nova consciência de propósito. Mostrar o que eu perdi, né? Eu acho que você sai daquela fase de que a vida não presta, de que a vida é uma droga, para agora, pô, a vida tem sentido, né? E eu tenho propósito. Eu costumo dizer, Léo, que o homem se realiza, não é quando ele encontra o seu sonho, o seu projeto, realiza o seu desejo, mas quando ele encontra o seu propósito. E você é um cara que certamente Deus tem um propósito assim, maior do que você pode imaginar. Eu vejo assim um potencial muito grande em você. Eu vejo um brilho nos seus olhos que você não tinha, cara. Não. Você era um cara apagado, né? Então a gente vê um brilho nos seus olhos, vê que você é um cara carismático, você é um cara humano, né? Um cara que tem um bom coração. Só não estava sabendo usar tudo isso, né? Então, assim, Deus tem grandes coisas para a sua vida, né? Nem eu acreditava nisso. Um cara que está no fundo do poço, igual você já foi, o que você tem para dizer para ele? Como é que é? Um cara que está no fundo do poço, como você um dia esteve, nas drogas. O que você tem para dizer para ele? Cara, tem que acreditar, tem que querer, tem que ter apoio, porque sozinho você não vai, né? E eu passei a acreditar. Ok. Então eu conseguia. Então eu dava um passo para sair de lá, sem ninguém, sem acreditar, voltava para lá de novo. Ok, então esse é o processo. O cara tem que acreditar. Eu penso que tem que acreditar. Você tem que ter alguém que acredite também em você. Importante o cara admitir a dependência, né? Nós trabalhamos com os 12 passos. Porque o cara que não admite, meu amigo, ele não sai. Trabalhando com os 12 passos, e o primeiro passo é a negação. O cara nega que é dependente. Quando o cara admite, ele tem 50% de cura, né? Então você diria isso, o cara tem que admitir a doença, tem que acreditar, não pode ficar sozinho. Não. E para a família, que já falou assim, cara, desisti, não vou mais, qual que é a palavra que você tem para a família? Eu consegui. Eu consegui. Então. Né? E foi uma das coisas também que me machucou muito. Ver as pessoas que acreditavam em mim e que desacreditou. Mas eles não têm culpa. Tem não. Eu apresentei isso para eles, eu ofereci essa falta de credibilidade para eles. Eu magoei muita gente da minha família, cara, por conta da droga. Então eles tinham, é o papel deles, é desacreditar mesmo. Porque a droga, ela faz isso. Fazer com que as pessoas desacreditem em você mesmo. Agora, assumir que você tem um vício, que você é viciado, eu acho que é o primeiro passo. Ok. Né? E aí só veio melhorar para a minha vida quando eu realmente falei, não, eu estou doente, cara. Tá. Né? E tive doente até pouco tempo atrás, porque o que é uma vida com droga e 8, 10 anos sem ela? Okay. Então isso é pouco tempo. A gente não pode se dizer, eu estou curado. Não, não estou não. Eu tenho que viver em constante vigia, porque... Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. O lema do AA e do NA, que são os alcoólatras anônimos e os narcóticos anônimos,
é sóbrio só por hoje. Só por hoje. Essa consciência de que é uma luta, né? E Eu cheguei a frequentar. você frequentou. Frequentei. Até a primeira medalhinha Ah, eu consegui. tá. E a Luciana sempre esteve do meu lado. Muito bom, Sempre esteve do meu lado. muito bom. Ela que, sabe, ela que arrumava, ela que programava, ela que buscava, porque eu mesmo não fazia isso. E aí eu frequentei. E mesmo tentando frequentar, tentando não, indo, né? Conseguindo a medalhinha, a primeira medalhinha, que é uma branquinha, eu tenho ela até hoje. Mesmo frequentando, vendo pessoas que estavam no problema, que me apresentava que aquilo não era bom, eu continuava insistindo no mesmo erro. Aí eu te pergunto, você acha que a família vai acreditar em você? Verdade. Não vai não, Verdade. não vai não. Eu acho que você precisa assumir os seus erros. É Tem. muito comum o ser humano, isso é lá do Éden, né? Culpar o outro, né? Ah, Muito a mulher fácil. que o senhor me deu. Muito tal. fácil. Assumir o erro e admitir, arrepender-se, né? E, bom, planos para o futuro? Resgatar o que eu não tive, né? Ok. E conviver mais com as pessoas que eu afastei. Muito bem. Né? Infelizmente eu perdi minha avó, que era uma pessoa que para mim era tudo. Sinto muita saudade dela. Assim, uma pessoa também que eu magoei muito. Tá. Mas agora, como se diz, é a vida que segue. Então, daqui para frente é abraçar tudo que eu não dei conta, que eu larguei para trás, né? E resgatar o que eu perdi, cara, que é a confiança das pessoas, né? Mostrar para elas hoje quem eu sou, Tá. porque eu acredito que eu sou uma pessoa boa. Muito bom, eu também. Eu acredito que eu posso ajudar muita gente. Né? Mas primeiro eu tenho que me curar para querer levar uma esperança para alguém. Muito bom. E eu acho que eu estou no caminho certo. Isso Tá. aqui que está acontecendo é muito novo. Deus tem muita surpresa aí para você. Eu sou filho de Deus, né, cara? É. Então, ele sabe o que ele faz comigo. Você não pode duvidar, né, do amor Jamais. de Deus, né? Quando eu duvidava, né, eu vivia... Quantos livramentos você olha para trás e Cara, percebe que teve, né? Vários livramentos. Né? Então, Do que você mais se arrepende, se é que existe alguma coisa da qual você se arrepende? cara, o que eu mais me arrependo, óbvio que foi jogar minha vida fora por conta de droga e de ter magoado, cara, minha família. Ok. Né? Assim, eu devo muitas desculpas para minha família, eu devo muito perdão para minha família. Porque isso eu arrependo muito disso. Tá. De ter magoado pessoas que a vida inteira falou, não, peraí, o Leonardo, nós vamos ajudar, né? Nós vamos caminhar. E eu magoei essas pessoas. Né? Então foi Tia Rosa, o Galvão Júnior, o Rogério, o Tio Claudinho, o Alexandre, né? Minha avó. Aí vem o resto da família, que é muito grande. Aí tem minha tia Cláudia, a Dora, a Marinéia. Então, são pessoas na minha vida que acreditou muito em mim. Né? Meu irmão é uma pessoa que eu tive que afastar por conta da droga. Tá. Né? Que era um parceiro também de droga, então eu tive que afastar dele. Mas é uma coisa que eu pretendo resgatar, mas, cara, isso é tempo de Deus. Então, a minha família foi muito dilacerada por conta da droga. Né? Eu falo minha mãe, meu irmão, eu. E então, eu quero, sei lá, passar um esparadrapo aqui, colar um negocinho ali, arrumar aqui. Importante. E eu vou conseguir tudo que eu quero. Se eu for andando do lado de Deus, se Deus vai me mostrando a direção, né, acendendo a luzinha, agora você vira para cá, agora você vira para lá, eu vou conseguir tudo que eu quero. A leitura, né, a mudança a forma de ver, né, igual, eu vejo meu irmão de outra forma hoje. Isso é importante, né, porque você vai vê-lo como alguém doente também, né? Critiquei muito ele. Tá. Né, no meu pensamento, como se diz, excomunguei muito meu irmão. Só que hoje, ô Lúcio, claro que você também tem sua participação na minha mudança, que era uma coisa que, você tem que ir no terapeuta. Cara, eu queria matar quem me falou, ele pega um terapeuta na minha frente. Então corri hoje... Corri um risco. Corri um risco. Mas hoje não, o Lúcio hoje,
A pessoa, Lúcio, terapeuta, me ajudou demais, cara. Hoje, igual eu te falei, eu chego na quarta louco para chegar à quinta para ir na terapia. Porque aqui eu posso chegar e expor as coisas para você e você sempre tem uma palavra de conforto, não tem um dedo apontado para mim, não tem, sabe? Se eu soubesse que isso era bom, eu indico, todo mundo tem que ter uma terapia, igual eu te falei mais cedo, isso tinha que ter na escola, cara. Muito bom. Né? A terapia tem que ter na escola. Então Deus te coloca, aliás, Deus coloca pessoas na sua vida. Muito bem, isso mesmo. Para te curar suas feridas, né? Para te consertar. E você foi uma pessoa que entrou na minha vida para me ajudar. Para dizer assim, o quanto Ele te ama, né? Quando você fala, não, muitas pessoas foram usadas por Deus na minha vida, porque Deus te ama. Né? E você é filho, né, filho? Sou filho, com certeza, sou filho. Você é filho. Agora, bora para frente, usar todos os dons e talentos que Deus te deu. Né? Eu vejo você, ele é um cara muito inteligente, um cara muito transparente, muito sincero. Isso é importante, né? Então, Deus vai usar tudo isso para alcançar muitas pessoas. Muita gente que vai assistir esse podcast, que está aí afundado nas drogas. O cara não está acreditando nele mais, a família já cansou também. Então, isso vai dar um renovo. Vai, não, se eu puder, Lúcio, o que eu puder fazer para ajudar as pessoas, para levar a mensagem para a pessoa, se Deus tem isso na minha vida, se Ele fala assim, não, agora você vai ser assim, cara, que Deus me use. Não é, antigamente a droga me usava, antigamente eu deixava as pessoas me usar para meter o meu lugar ali com eles. Não, então hoje eu falo, é Deus que vai me usar e Deus vem me usando. Né? Então eu tive muitas derrotas, muita decepção na minha vida. Mas a minha vida também foi regrada de muita coisa boa. A minha família, para mim, foi muito boa. Né? O meu casamento, quem fez meu casamento foi o Júnior. O meu batismo na igreja, quem fez foi o Júnior. Então, a minha família, ela, de um jeito ou de outro, cara, ela sempre esteve presente na minha vida. Então, é uma coisa que eu quero resgatar. Muito bom. É a minha família de volta. Muito bom. Né? Então, é isso aí. Oh, que coisa boa. Papo bacana, hein? Bacana. Papo joia. Bacana. É isso mesmo. A droga, a vida não é uma droga. Não. A liberdade vale muito, né? Vale muito. E Deus te deu isso, né? Então, a minha oração é que Deus te mantenha firme aí, né? Já está 8 anos limpo, né? Então, que tudo seja passado, que Ele resgate as coisas que você perdeu, né? Que você tenha um relacionamento familiar que você nunca teve, né? Que você viva intensamente isso. Então, Léo, cara, você vai começar a viver agora. Com certeza, eu estou começando agora, né? Depois de 48 anos. Muito bem. Agora que eu vou viver o que a vida tem de bom para mim. Muito bem. O que Deus tem para mim. Então é agora que eu vou começar. Se é agora que eu tenho que... Se tinha que ser agora, então vai ser agora, cara. Muito bem. Aí, galera, então estamos encerrando o nosso Quinta Cast. Tivemos aí um papo muito gostoso com o Léo. Você pode passar para os seus amigos aí nosso podcast para mais pessoas serem abençoadas. Léo, obrigado por você Eu ter que agradeço, vindo. que isso, imagina. Você pode deixar suas últimas palavras aí? Eu quero agradecer a oportunidade, né? Porque um paradigma que eu queria ver na minha vida. Eu nunca imaginava fazer um podcast. Mas o que eu tenho para dizer é que se tem uma mãe que tem problema com o filho, com droga, cara, não desacredita. Né? Ou uma esposa, ou um marido, que ela é uma doença que nós não vamos viver livre dela. Né? Então, é não deixar de acreditar. Obrigado por você ter compartilhado eu que agradeço. Um pouco da sua vida, aberto o coração. Sei que isso vai ser de uma ajuda muito grande para muitas pessoas. Eu espero que seja. Tá bom? Valeu, Deus obrigado. abençoe. Valeu, galera. Até a próxima. Até mais.